tarde, gente. O meu nome é Raila e eu e meu amigo Max vamos apresentar sobre os desafios enfrentados pelos ribeirinhos diante das mudanças climáticas. Para falar sobre esse tema, a gente desenvolveu um problema de pesquisa, que é o seguinte: como as mudanças climáticas têm afetado as condições de vida, os meios de subsistência e a segurança alimentar das comunidades ribeirinhas da Amazônia e de que forma essas populações estão se adaptando às alterações no regime dos rios e aos eventos climáticos extremos. Para falar sobre esse problema, a gente também desenvolveu hipóteses de como isso afeta eles, como a mudança climática afeta eles. E as hipóteses são as seguintes: como tem afetado as condições de vida? As mudanças climáticas têm influenciado no ciclo natural dos rios, com grandes cheias secas prolongadas. Essa alteração afeta a vida dos ribeirinhos, dificultando a locomoção, acesso à água potável e a chegada de atendimento até esses locais, principalmente durante as cheias extremas cada vez mais frequentes, prejudicando na pesca, que é a forma como essas pessoas sustentam seus lares. A segunda hipótese é a seguinte: como afeta os meios de subsistência? Em época de seca, as principais fontes de renda e alimento são afetadas, já que o baixo nível de água dificulta a captura dos peixes, que ao serem vendidos, os pescadores tiram um pequeno lucro. A agricultura também é prejudicada devido à infertilidade do solo após a enchente. Temos mais duas hipóteses que o meu amigo Max vai continuar apresentando para vocês. Bom, pessoal, eu vou dar seguimento ao que a nossa amiga Raila falou. Bom, no terceiro problema, a gente desenvolveu uma hipótese. Como afeta a segurança alimentar dos ribeirinhos? As mudanças afetam a segurança alimentar dos ribeirinhos, alterando no volume da água desses rios, assim como tem momentos de seca extrema e momentos que a água se eleva muito. Então, afeta no ciclo dos peixes, na agricultura, e isso envolve a segurança alimentar dos ribeirinhos. Bom, diante desses problemas que a gente falou, temos que saber como eles enfrentam esses problemas. Bom, existem vários métodos, várias formas que eles utilizam para dar uma assegurada nesses problemas. Bom, como diversificando os meios de hortas e também de peixes. Por exemplo, eles em um período vão utilizar esse peixe e em outro eles vão pescar outro. E a partir do primeiro peixe que eles pescaram, eles vão armazenar e guardar para outros períodos. Também eles constroem suas casas sobre palafitas, aumentando o nível das suas casas, para não serem tão afetadas quanto o nível do rio. E essas estratégias ajudam a garantir alimento e renda diante das secas e enchentes mais intensas. Bom, essa nossa pesquisa precisou de coleta de dados e a gente utilizou vários relatórios e textos de estudo de várias faculdades e organizações para produzir nossas hipóteses e assegurá-las que elas estavam certas. Bom, a professora Larissa desenvolveu esse projeto para a gente dar prosseguimento e entender como esse processo funciona. Então, a gente precisa de mais indicadores, mais estudos, mais relatórios, e por isso eu espero que mais gente se junte a nós, pois esse tema envolve aqui o Amazonas e onde a gente mora. Muito obrigado. Obrigada, estudantes. Palmas novamente para eles. Então, esse foi o primeiro grupo aqui de projetos científicos que estão sendo expostos sobre mudanças climáticas, que é o tema do nosso evento, que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. São projetos científicos produzidos pelos próprios estudantes através de investigações sobre o nosso território e as problemáticas que as mudanças climáticas impactam na nossa realidade. Boa tarde, pessoal. Agora a gente vai estar dando sequência à nossa apresentação do projeto científico da professora Larissa. Bom, o problema que a gente escolheu foi enchentes em Manaus. E para a gente começar a desenvolver esse trabalho, a gente utilizou um método científico.
E nesse método ele consiste em a gente primeiro fazer uma pergunta: por que ocorrem enchentes em Manaus? E com isso a gente conseguiu elaborar quatro hipóteses desse problema. A primeira que a gente conseguiu foi a urbanização desordenada da cidade. Bom, com o crescimento desordenado, a cidade foi crescendo sem nenhum planejamento. Então, todas as casas foram se localizando em zonas que não eram para ser habitadas, ou pelo menos não estavam prontas para a moradia dessas pessoas. Exemplo de bairros que a gente tem em Manaus é o Educandos e o São Jorge. E o outro problema é a falta de conscientização social. Muitas pessoas não têm ciência do descarte correto do lixo e acabam fazendo o descarte irregular desses materiais que ocasionam nas enchentes. Agora eu vou dar a palavra para minha amiga Sofia. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Sofia Melo, sou no segundo ano vespertino. Bom, vou dar continuidade, na terceira hipótese, que é a negligência governamental. As enchentes, elas são frequentes associadas à falta de infraestrutura, planejamento urbano e falta de saneamento básico, que acontece por conta do governo, que o governo não dá a devida atenção. E a quarta hipótese é o efeito estufa. As enchentes em Manaus são intensificadas com o efeito estufa aos padrões climáticos mais extremos, como chuvas concentradas e intensas, que sobrecarregam os rios e igarapés. E aí a gente agora vai falar sobre as nossas coletas de dados. Pode falar? Bom, as nossas coletas de dados, elas foram baseadas em pesquisas que a gente fez, em jornais, podcast, etc. A primeira coleta de dados é sobre o efeito estufa. Manaus lidera o ranking de emissões de gases de efeito estufa entre as capitais mais populosas do Brasil, com 3,6 toneladas por habitante, destacando-se pela necessidade urgente de políticas de redução de emissão. Apontou um levantamento do Instituto Cidades Sustentáveis. Em seguida estão os Rios de Janeiro, com 2,3 toneladas, e Belo Horizonte, com 1,82 toneladas. Salvador tem o melhor desempenho, com 1,19 toneladas por habitante. Essa fonte foi do Portal da Holanda. E agora é sobre a falta de consciência social. Eu acho que é teu. Falei. Bom, pessoal, agora em relação à negligência governamental, a gente tem essa matéria aqui, ó. A Prefeitura culpa construções irregulares, mas ignora 52 mil imóveis na cidade estão em áreas de risco. 17 mil só na Zona Leste. Então a gente vê aqui claramente a negligência do governo com a população dessas áreas de risco. Agora, em relação à urbanização, no último domingo, dia 12, um deslizamento de terra na capital amazonense atingiu 11 casas no bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade, e deixou diversos mortos. O prefeito Davi Almeida decretou o estado de calamidade pública. Então, novamente, a gente vê aqui, por conta dessa urbanização desordenada, a gente vê esses acontecimentos devido às fortes enchentes e às fortes chuvas que atingiram a nossa cidade. Agora é sobre negligência governamental. A Prefeitura culpa construções irregulares, mas ignora 50 mil imóveis na cidade que estão em áreas de risco, 17 mil só na Zona Leste, aonde... Não... Já falou? Já? Enfim, a gente agora vai dar a nossa proposta de teste. A nossa proposta de teste a ser feita por instituição que queira apoiar o nosso projeto. Palestras em escolas de ensino fundamental sobre a poluição de lixos em igarapés e rios e como isso pode afetar a vida da população. Então, a gente faz o convite para vocês, quem quiser participar do nosso projeto, quem quiser apoiar o nosso projeto, que é um projeto muito importante para a nossa saúde e para a saúde da cidade também. É isso. Obrigada. Obrigada, queridos. Palmas para eles novamente.
Esse foi mais um grupo de projetos científicos aqui que a gente organizou, né, nas últimas semanas, falando sobre as problemáticas das mudanças climáticas aqui no nosso território. Olá, boa tarde. Meu nome é Heloísa, sou estudante do 2º ano 3 e eu e minha parceira Emily, do 1º ano 3, vamos apresentar sobre o calor extremo. O que era o calor extremo? Temperaturas muito altas por muitos períodos para percorrer em cidades e áreas rurais. E qual é o problema? Quais as dificuldades para enfrentar com a chegada do calor muito extremo ou extremo? Definição de 4 hipóteses: desidratação, queimada das florestas, seca dos rios, dificuldade de locomoção fluvial e rodoviário. Desidratação da colheita de dados. Com o aumento das temperaturas do verão amazônico, a Prefeitura de Manaus alerta para os cuidados com a saúde, principalmente quem trabalha exposto ao sol. A médica Natália Sampaio reforça a importância de se hidratar bem de 2 a 3 litros de água por dia. Agora eu vou passar para a minha parceira, Emily. Vamos ter uma pequena mudança. Agora eu vou passar para o meu parceiro, Marcelo Gabriel, do 2º ano 2. Bom, senhores, as queimadas, o índice foi muito alto em 2024, registrando quase 140 mil focos de queimadas até o início de dezembro, que representa um aumento de mais de 40% em relação a 2023, e é o segundo pior número da série histórica. Em contraste, 2025, houve uma queda significativa nos primeiros 4 meses do ano. As queimadas caíram em 65% e os focos de calor diminuíram em 46% em todo o país. Contudo, em agosto de 2025, a Amazonas representou 28,3% do total de focos de queimada no país, que é um número totalmente preocupante e que veio aumentando aí. Eu sou a Emily, vou falar um pouco sobre a seca dos rios. Bom, como todos nós sabemos, quando chega o calor extremo, os rios eles secam, causando a mortalidade de animais e degradando a biodiversidade. E outra coisa também que puxa isso é a dificuldade de locomoção fluvial. Como nós sabemos, o estado do Amazonas é um dos estados que tem mais comunidades ribeirinhas. E quando o rio seca, eles ficam com dificuldade de se locomover para vir à cidade, ou até para pescar, com a mortalidade dos peixes, ou então para se locomover a igrejas, escolas. Então, basicamente, o nosso trabalho foi esse. Eu queria agradecer vocês pelo tempo e eu queria convidar vocês para participarem do nosso projeto. Se vocês tiverem interesse, vocês podem nos procurar. E muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Palmas para eles novamente. Obrigada. Então, esse foi mais um grupo que apresentou aqui sobre as temáticas relacionadas a mudanças climáticas. São projetos científicos desenvolvidos por estudantes aqui da escola, que têm como objetivo investigar problemáticas do nosso território relacionadas a mudanças climáticas, que é um tema que está relacionado à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.